Está começando pela TV Nova o programa Políticas, um espaço dedicado à discussão de fatos e ideias em Pernambuco. As entrevistas giram em torno da economia, da política, da ciência, do comportamento, da cultura. Hoje vamos conversar sobre economia e de olho no passado, de olho num dos personagens mais marcantes da história do Nordeste e mesmo da história brasileira, o economista Celso Furtado, que foi responsável pela criação e implantação da SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, onde foi pensado o desenvolvimento dessa nossa região. A Fundação Joaquim Nabuco, talvez a mais importante entidade de discussão cultural e educativa de Pernambuco e do Nordeste, realizou um encontro com especialistas em Celso Furtado e desse encontro saiu o livro que vocês estão vendo aqui, Celso Furtado, Desvelador da Realidade Nordestina. Quem está aqui conosco é o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Otávio Cavalcante, que organizou esse encontro. E desse encontro, como eu disse há pouco, saiu esse livro. A presença de Celso Furtado na realidade nordestina sempre foi uma presença muito marcante, mas as novas gerações parecem que não conhecem bem o que foi o pensamento dele, o que ele fez em relação à economia nordestina, essa tentativa de tornar a economia nordestina complementar a economia do Centro-Sul, reduzindo esse distanciamento que ainda até hoje se vê. Celso Furtado, quem foi? Celso foi uma personalidade de pensamento estrutural para o Nordeste. Ele formulou um projeto de desenvolvimento que fazia a inserção da região nordestina no conjunto da economia brasileira. Ele pensou por adição, ele pensou por agregação e não por separação. Essa é o grande traço do pensamento de Celso, quando ele propôs a ampliação da fronteira agrícola do Nordeste para o Maranhão e, ao mesmo tempo, imaginou a implantação de estruturas industriais, de polos industriais no Nordeste. Dessa forma, ele imaginou a complementaridade entre os setores produtivos. A agropecuária na fronteira maranhense, para o norte, a indústria a partir de polos industriais, dos quais os mais importantes foram, na Bahia, o polo petroquímico de Camaçari e, em Pernambuco, o polo industrial portuário de Suape. Com esses investimentos, Celso imaginava ter sido possível acelerar as taxas de crescimento da região comparativamente ao PIB nacional. Exato, essa coisa é importante no sentido dessa complementariedade. E essa complementariedade foi alcançada em algum momento durante esse período no final dos anos 50 até agora? Na verdade, há uma divisão nacional de trabalho. Se a gente olhar a economia brasileira, a gente verifica que há perfeitamente definidas, por exemplo, uma economia da Amazônia, que tem muito o sentido de integração de fronteira, uma economia do Sul, que é uma economia voltada, ao mesmo tempo, para a produção de agronegócio e a produção industrial, o Sudeste, que continua sendo uma região líder na produção industrial e também na economia de serviços, que é a economia criativa, que é o futuro da economia mundial, e o Nordeste, que tem se tornado uma economia plural, uma economia mais complexa,
que abriga não só a parte relativa aos polos industriais, mas igualmente a um setor terciário moderno que incorpora turismo e novas tecnologias. Exato, mas o que se fala também é que os subsídios entregues ao Nordeste, como Bolsa Família e outros mais, isso daí, digamos, empata a entrada do Nordeste no verdadeiro mercado, que é a disputa por espaços. Isso é verdadeiro? É verdadeiro, porque a economia ela tem uma lei de mercado. É uma lei irrevogável. Os investimentos vão para onde tem retorno. E isso não é possível modificar isso. Então, há um fluxo de investimentos importante para o Sul-Sudeste. Por quê? Porque é no Sul-Sudeste onde estão as maiores fatias de mercado da economia brasileira. De modo que nós temos que criar incentivos, mecanismos, indutores, de modo que se estimule investimentos, a realização de investimentos no Nordeste. Esses incentivos, eles compensam a tendência natural do mercado, que é para o Sul-Sudeste. De modo que o pensamento voltado para estimular a economia nordestina continua valendo. Exato, esse foi um pensamento também do Celso Furtado. E nesse encontro, o que você ouviu dessas pessoas que participaram? Por exemplo, participou o ex-senador Saturnino Braga, ligado a Celso Furtado, lá do Rio de Janeiro, também o Zé Maria Aragão, que faz parte do Centro Celso Furtado e a própria fundação, o Sérgio Buarque, aqui no Recife. Esse encontro, de que forma ele se deu e de que forma se viu esse pensamento ainda vivo do Celso Furtado? É preciso notar o seguinte: quando eu cheguei na Fundação Joaquim Nabuco, que é uma casa de bonitezas, eu me deparei com uma série de personagens importantes da história do Estado e do país. E perguntei: cadê Celso Furtado? Onde está Celso Furtado? E, curiosamente, não existia a presença de Celso Furtado na Fundação Joaquim Nabuco. E outro fato curioso é o seguinte: Celso foi amigo de Gilberto Freire. Apesar de todas as diferenças de pensamento, de ideologia, eles conviveram e conviveram amigavelmente. Quer dizer, eram homens tão superiores que criaram um espaço comum de entendimento através da inteligência. E eles, por exemplo, me contou Clóvis Cavalcante, que assistiu a um desses encontros na casa de Dirceu Pessoa, em Apipucos. Quando ele, Clóvis, verificou uma coisa absolutamente humana, natural e necessária, que é as pessoas se encontrarem e conversarem, como aconteceu naquela noite entre Celso e Gilberto Freire. De modo que a ideia desse encontro na Fundação Joaquim Nabuco surgiu disso. Eu verifiquei a necessidade de levar, para além dos tempos cronológicos, Celso Furtado até Joaquim Nabuco e Gilberto Freire. Até que ponto ele continua influenciando hoje a geração de economistas e de pensadores econômicos em relação à região Nordeste? É preciso lembrar que Celso Furtado foi biministro. Ele foi o primeiro ministro de Planejamento do Brasil e ele foi o primeiro ministro da Cultura do Brasil. Então, ele é um homem que tem um percurso, ele tem um itinerário intelectual muito importante, e sempre para o alto, e sempre para cima. Por quê? Porque ele saiu da esfera do planejamento, das coisas preponderantemente materiais, mas não exclusivamente materiais, como é a economia, para o plano superior da cultura. De modo que o pensamento de Celso, ele precisa ser, inclusive, mais e melhor conhecido pelas novas gerações, porque ele indica caminhos, possibilidades, a superação de limites e sempre a direção superior. Em todas as esferas, né, como você registrou aí, tanto na esfera do planejamento quanto na esfera da cultura, não é? Mas isso parece que não acontece, né? É preciso ter
iniciativas como essa da Fundação Joaquim Nabuco para empurrar a discussão do que foi, do que pensou o Celso Furtado, né? Ele passou um tempo fora do país, no exílio, por conta do período militar, mas não perdeu essa ligação dele com o mundo e mesmo com a região nordestina. A atualidade do pensamento de de Celso Furtado continua valendo para quem quer estudar o Nordeste. Eu não tenho dúvida disso, porque ele pensou o futuro. Celso pensou o futuro. E Celso pensou em cima de valores. E valores são entidades que se colocam para além dos tempos. De modo que a atualidade do pensamento de Celso está, sobretudo, no plano da formulação econômica, mas, sobretudo, no plano dos valores morais. Exato. Então, para que vocês fiquem atentos, nós vamos continuar o programa conversando sobre cultura e Pernambuco e Nordeste, mas a Fundação registrou todo esse encontro num livro e em vídeo também, né? Quem quiser, quem se interessar por esse tema, pode procurar a Fundação que você vai ter acesso a essas questões, né? Vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o presidente da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Otávio Cavalcante. Até já!